Olá, amigos e irmãos, quero conversar com vocês um assunto, de uma maneira informal, sem roteiro, sem plano de, de ação, ou seja, sem esboço. Tá? Quando a gente vai dar um estudo na igreja, a gente prepara um esboço. Eu geralmente nos meus vídeos que eu gravo aqui, eu não preparo esboço. Eu falo conforme o momento e o dia, por exemplo. Avaliando as coisas que acontecem ao nosso redor, então eu procuro comentar sobre isso. Porque Jesus ele nos orientou assim: olhai, para os campos que já estão prontos para a cega. Então Jesus ele deu várias informações úteis, como se ele tivesse entregado a gente o ouro, de como deveríamos agir. Jesus deu vários exemplos aqui que nós, para a liderança, Jesus deu um exemplo para pastorear uma ovelha, ele deu exemplos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ali, sabe onde está registrado isso? No capítulo 10 do Evangelho de João. Ali Jesus está falando, e ele ali, na listagem que Jesus fala das pessoas que cuidam de pessoas, ele lista alguns nomes. E aparece ali o estranho, o lobo, o ladrão, o mercenário e o bom pastor. Então você observa bem que campo nós estamos. E é muito fácil você identificar todos estes dentro do cenário. Ele deu as pistas. Nós que não observamos. Jesus ele deu a pista. Capítulo 10 de João, dá uma lida lá para você ver. No capítulo 7 de Mateus, Jesus ele deixa ali bem claro quem realmente vai ser salvo. Está lá. Compreende? No capítulo 7 de Mateus, ele deixa bem claro quem realmente vai ser aceito no céu. Você compreende o que eu quero dizer? Outra coisa interessante que Jesus deixa claro também na questão do pastoreado, agora eu falo do pastoreado, ele também fala sobre um fazendeiro. Está registrado no livro de Lucas, que ele falou, olha, 3 anos eu venho buscar ver se eu acho fruto nessa árvore, e ela não me deu fruto algum. Jesus estava falando ali de uma coisa interessante, que nós não observamos na simplicidade que Jesus coloca das palavras, e nós não observamos que dentro dessa simplicidade tem uma pérola muito grande. Ele está deixando uma pérola ali para quem cuida. Para antes de nós efetivarmos uma sentença sobre alguém, nós aplicarmos a longanimidade de Deus, a paciência. Compreende isso? Ele mesmo, Jesus dando um exemplo que o fazendeiro veio cortar. O Senhor pode cortar essa árvore aí que ela já não está dando fruto nenhum não. Mas o fazendeiro, o jardineiro, preste muito bem atenção nisso, em coisas que parecem não ter significado, que ela tem uma essência muito grande. O jardineiro disse assim, olha, deixa eu cuidar dela mais um ano. Isso fala de amor. Isso fala de amor, fala de você acreditar que a pessoa vai melhorar. Isso é fé, é o dom da fé. Você está exercitando o dom da fé, você está acreditando numa pessoa que você não tem certeza se ela vai melhorar ou não. Isso é dom da fé, está lá. Eita, glória a Deus. Preste muito bem atenção. Nós vivemos nessa correria nossa e nós não percebemos
a essência de Deus no nosso contexto. E nós vamos esquecendo desse contexto todo, de que Deus está tão interessado no nosso bem-estar, que Ele trabalha 24 horas por dia, de uma certa forma longânima, amorosa, para ver se em algum momento a gente conseguir compreender a sua palavra. Aí, dentro de todo esse contexto, nós precisamos também ter cuidado, porque dentro das muitas nossas discussões, o inimigo invisível de nossas almas, ele tira proveito. Ele desvia a nossa atenção, nós debatemos sobre, entramos por uma rota, buscando solução a qualquer custo, buscando respostas para nossas intenções, para aquilo que queremos, para aquilo que entendemos, e de repente o inimigo percebe que ele pode tirar vantagem daquilo ali e desviar a nossa mente do propósito. Por quê? Observa bem a sociedade. Olha que eu não estou pregando, só estou conversando. Observa bem a sociedade. Dá uma analisada na sociedade. Você, quem tem a minha idade, sabe o que eu estou falando. A sociedade hoje está melhor do que antes? Está melhor? Boa parte da geração que tem seus 30 anos, mais ou menos, não conhece o que eu estou dizendo. Não conhece, não tem conhecimento do que eu estou falando. Antes, as famílias, há 30 anos atrás, eu vou botar 30 anos só, elas sentavam na beira da rua, batiam um papo até tarde, as crianças brincavam até altas horas ali, né? Eu lembro disso muito bem, até ficarem cansadas, né, de várias brincadeiras, pique-esconde, pique pega, tá com ele, ou cola. Aquilo a gente entrava a noite adentro, brincando daquilo, e as famílias sentavam para conversar. Aí eu te pergunto, tá melhor a sociedade hoje? Nós estamos com muito mais aparato do que naquele tempo. Aí eu te pergunto, naquele tempo havia muito menos pessoas instruídas do que agora. Mas por que as pessoas hoje, elas têm muito mais perturbações com todo esse aparato que nós temos do que naquele tempo? Uma coisa nós precisamos entender, quanto mais nós nos inclinamos às coisas materiais e se envolvemos menos com Deus, nós somos consumidos sem perceber, aos poucos. Percebe bem, Jesus deixou essa receita ali, né? Falando do amor, falando do perdão, falando da boa vivência, que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando Jesus parte e deixa a missão com os apóstolos, o apóstolo continua, pode observar em cada apóstolo, por mais o que tinha um nível muito mais elevado era Paulo. O que vem ali logo em segundo plano é Lucas. Paulo tinha uma vantagem em relação a Lucas devido à sua atividade. Lucas era uma pessoa que ele era um doutor, ele era um médico, segundo diz a história, ele era um doutor, e segundo também você vai acompanhar lá nas últimas palavras de Paulo, que Paulo fala, ninguém me assistiu na minha defesa, só Lucas esteve comigo. Compreende? Então, os apóstolos, eles caminharam eu digo os principais, na mesma sintonia de Jesus. Quando você lê no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, uma das coisas interessantes que Paulo descreve no capítulo 6, a partir do versículo 10 de Efésios, é a armadura.
E um dos elementos, olha, preste muito bem atenção. A armadura, Paulo, ele fala da armadura de Deus, em Efésios 6. Mas o que ele descreve? Sobre a finalidade de cada componente da armadura, do capacete, que protege a cabeça. E se você observar, naquele tempo, você tinha que o combatente, o soldado, ele tinha que estar bem preparado para ele suportar as flechas, né? Uma coisa interessante que ele fala do capacete é para que possa suportar os dardos inflamados do inimigo. Efésios 6, acho que é 6, 10. Vamos ver aqui. Nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você procurou entender a profundidade desse versículo, dessa palavra, desse texto? Ó, revesti-vos, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Toda a armadura de Deus contra as ciladas do diabo. Você não sabe como ele vai atacar. Ele usa até a nossa inteligência contra nós mesmos. Ele faz, olha só, o inimigo ele é tão feroz, tão sagaz, na verdade ele é sutil, né? Que ele usa a nossa sabedoria contra nós mesmos. Ele dá nossa sabedoria, preste muito bem atenção, da nossa sabedoria, ele cria uma armadilha para que a gente caia na nossa própria sabedoria. Eu tento escapar das cobranças ou de outras coisas, eu tento... Você pode observar quantas pessoas hoje estão discutindo Bíblia. Está errado? Não. Está certo. Procurar compreender o Todo-Poderoso, muito bom. Mas você já percebeu que em cima disso o inimigo invisível de nossas almas tira proveito e nos separam? Esse grupo aí não é para mim. Agora, como é que os nossos irmãos primitivos conseguiram? Né? Mas lá eles tiveram problemas também. Essas coisas que nós vemos na sociedade, podemos ver muito mais evidente agora, isso não é novo. Quando você chega em Apocalipse ali, você tem ali um problema que a igreja estava enfrentando naquele tempo, com a doutrina de Nicolau, que era totalmente contraditória à doutrina de Cristo e dos apóstolos. A doutrina de Jezabel. Então o próprio inimigo, ele tira proveito em cima daquilo, até daquilo da nossa própria sabedoria. Por isso, no versículo 11, ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ou seja, para que você possa ter essa armadura, você precisa agradar aquele que te chamou. Não é um processo tão simples assim. Mas também não é difícil. Não é simples, mas não é difícil. Para que eu possa estar revestido da armadura de Deus, eu preciso me afastar do pecado. Esse é o segredo. O segredo é esse. E quando eu me afasto do pecado, Deus me torna poderoso. Porque não tem como, não há possibilidade da santidade divina compactuar com as obras da carne e do mal. Venha comigo aqui. Veja bem, você tem um homem e uma mulher casados. Um decide trair o outro e ainda querem continuar pregando, louvando. Aí, aqueles que não sabem do seu pecado até se emocionam e choram. Ele pensa que Deus está com ele.
e não está. Aí o inimigo cria um estado de espírito e essa pessoa, ela fica nessa armadilha até o fim dos seus dias, ou até dar errado. Que uma hora vai dar errado. Uma hora vai ser esclarecido. Vai ser descoberto. Então muitos estão entrando numa vereda sem ter a essência do Criador na sua vida. Porque as pessoas, você observa a sociedade, pessoas estão sofrendo. Observa o capítulo 10 de João. Olha lá o tipo de cuidadores que tem lá. O estranho, o ladrão, né? O lobo, o mercenário e entre eles está o bom pastor. Há 5 tipos de cuidadores. Mas se você observar na sociedade, esses 4 estão agindo aí e todo mundo não está conseguindo discernir o mal que esses estão causando. E para atrair a atenção do povo, o que eles fazem? Facilitam. Aquilo que era pecado não é pecado mais. Isso está classificado aonde? No estranho, que ele não está nem aí para você, ele quer o que você tem. No mercenário, que ele pode trabalhar para os dois lados, trabalha para Deus e para o diabo. No ladrão, que ele só quer retirar o que tiver uma oportunidade ele está apanhando. E no lobo, o lobo que destrói. Analisa muito bem. Uma pessoa está bem, está tudo, de repente a vida dela vira do lado dos avessos. Então, muito cuidado. Quando Paulo fala aqui, aí ele parte para o capítulo 12, o capítulo 2 diz, porque não temos que lutar contra a carne. Quantos que estão brigados aí? Estão fazendo a obra de Deus, mas estão brigados. Não se falam. Não podem se encontrar no mesmo ambiente. E agora? Como é que vai decidir isso lá em cima? Compreende o meio, a seriedade desse negócio? Ele diz assim, então temos que lutar contra a carne e sangue, versículo 2 do capítulo 6, e sim contra os principados. Meu querido, preste atenção na essência desse versículo. Cadê? Você está vendo os principados aí? Quando você volta no versículo 11, ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus. No versículo 10 fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para vencermos os principados, temos que estar cheio daquele que nos chamou. Mas se praticamos as obras daquele mal que queremos combater e evitar, que força teremos para poder combater esse mal se nós estamos compactuando com ele também? Compreendeu? São essências da palavra que nós, na nossa vida diária, não conseguimos observar. E qual é a missão realmente? Jesus deixou uma missão principal para nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas só que nessa missão ele falou, curai os enfermos, expulsai os demônios. O engraçado que agora, nessa nova visão da sociedade, que é inteligente, né? O que ela diz? Que o diabo, para ser expulso, né? Ele é a invenção da nossa cabeça. Mas para ser adorado, não. Agora pode. Eu pensei que quando nós chegássemos nesse tempo, a nossa mente estaria carregada de uma sabedoria tão grande que a gente teria capacidade de discernir as intenções malignas. E ela está em toda parte. E muitos, quando você vai subindo de escalão, e muitos sabem do mal que pode acontecer,
Preste muito bem atenção. Aí nós voltamos no capítulo 10 de João. Muitos sabem do mal que pode acontecer, da destruição que pode acontecer, mas por questões financeiras, naquele momentânea vida regalada que a pessoa vai ter, ela prefere prejudicar a si mesmo e sua família e toda a sociedade. Isso está em todos os escalões. Está na família, está na igreja, está na rua, está na sociedade, está no meio político, jurídico. Leia a Bíblia lá atrás para você ver que isso tudo que nós estamos vendo aqui acontecer na sociedade não é coisa nova. Então, quando eu só estou batendo um papo aqui, assim, uma conversa, né? Se você compreender a essência de Deus na sua vida, lá quando Jesus manda a gente pregar o Evangelho, quando a gente vai lá no... Eu vou ler lá o mais próprio, que tem Mateus, acho que é 27, né? 28, e tem Marcos aqui, eu vou ler em Marcos 16, tá? Que é o último capítulo desse livro. Vamos colocar aqui no 15, para a gente achar aqui. Ó, o 15 aqui, é o 15, ó. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, beleza. Amém. Esses sinais seguirão em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Tá? Quando você vai para Lucas, né? Você vai em Lucas, o que está escrito em Lucas também, que faz parte do processo, quando ele manda, né, pregar o evangelho, quando ele manda, ó, versículo 47, ele disse: em seu nome pregar seu arrependimento, a remissão dos pecados a todas as nações, né? Todas as nações. Quando você vai em Mateus, você tem a mesma coisa. Mas uma das coisas que Jesus se preocupou é o bem-estar social da pessoa. A pessoa que está enferma, não é enfermidade só de... enfermidade de todos os tipos, de angústia, de tristezas, né? A pessoa está machucada, está angustiada, está sem futuro, desanimada da vida, não é verdade? O próprio Mestre, o próprio Cristo, ele se preocupou com isso. Mas eu voltando lá no livro de Efésios, quando eu estou mencionando essa parte, né? Olha que o assunto rende, hein? Olha que o assunto rende, ele rende e o tempo já vai passando. E ele fala assim, olha só, no versículo 12, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, né? Contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Você concorda que a gente tem que só trabalhar aqui, fazer a obra e depois ser condenado? Se você concorda, pode prosseguir do jeito que você está indo, que eu não concordo não. Eu não me julgo que alcancei, igual Paulo está falando, mas estou buscando. Você está buscando? Que a obra de Deus não é só o fazer, é o ser. Você é o servo que Deus realmente quer que você seja? Como que está a sua visão como servo de Deus? Como você enxerga as pessoas? Como você está discernindo esse tempo? Porque a igreja lá atrás ela foi muito mais eficaz do que agora. Agora ela tem volume. Agora que ela tinha que ser muito mais do que era lá atrás. Porque agora hoje nós estamos muito mais. Naquele tempo o campo das ideias era atacado também. Porque naquele tempo
As nações ali estavam ainda sob a influência grega. A questão da oratória, a questão da boa fala, da aplicação da palavra. Os gregos deixaram isso. Portanto, em um dos momentos que Jesus já tinha anunciado que ele ia partir, que ele ia morrer e tal, os gregos vieram ver Jesus. Está na Bíblia. Quando Jesus vê os gregos chegar, Jesus começa a falar da sua partida. Porque quando você puxa na história paralela, diz a história que os gregos foram buscar Jesus e levar para a Grécia. Lá diz a história paralela, que uma pessoa do tipo de Jesus que tinha uma palavra, porque a palavra que Jesus falava era arrebatadora. Então os gregos se interessaram. Dizem que na cultura deles lá, uma pessoa do calibre de Jesus, ele recebia uma casa para viver, recebia condições, só para poder fazer o uso da oratória. As pessoas gostavam. Hoje você não vê aí quantas pessoas que se reúnem para ouvir um bom orador? Não está em evidência? Como é que fala? Coaches, né? Está em evidência. Quantos que sentam para ouvir? Porque as ligações das palavras, Paulo falou sobre isso aí. Quando eu vim falar com vocês, eu não vim falar em sabedoria humana. Lembra disso? Que Paulo falou isso? De palavras bem montadas. Está entendendo? Então, isso não é novo. Só que nós estamos muito mais evidentes nesse tempo. Temos que tomar cuidado que nesse desvio de atenção, nós perdemos a essência com Deus, a presença dele na nossa vida. Com o pior, perdemos a presença dele na nossa vida. Ele já não vai andar mais com a gente. A gente não vai sentir mais a graça dele, porque é uma essência diferente que a gente sente quando Deus está com a gente. A gente vai entrar para uma outra rota totalmente diferente. Aí vamos perder a visão do céu, não vamos cumprir a missão da pregação, não vamos se preocupar com o próximo, vamos se preocupar só com a gente. E quando for no acerto de conta, ele vai perguntar: vem cá, e aí, o que você fez lá embaixo? Ah, não deu, Senhor, não deu. Mas pera lá. Seus pais não tiveram. Deus vai até dizer, ó, seus pais não tiveram a condição que você tem, não, rapaz. Seja você ou moço ou rapaz. Eles sofreram, trabalharam na roça, na enxada, eles quebraram pedra com marreta, eles desbravaram terrenos com machado, com foice para poder fazer a cabana para morar. Mas hoje não, você está bem abastecido, você está bem abastecida, você está bem estruturada. Por que você não fez o que eu estou te mandando? Por que você não cumpriu? Que hoje você está muito melhor que seus pais. Você tem aparelho de celular, você tem tablet, você tem internet, você tem televisão, você tem computador, você tem todo tipo de aparato para você fazer o melhor. Por que você não está fazendo? Por que você não fez? E o seu pai, com todo o grau de dificuldade, trabalhava na roça, no sol quente, com dificuldade, sofrendo, suou a camisa para pagar a tua faculdade, para te dar sustento. E você está dizendo que não tem tempo? Não deu? Com toda a tecnologia que foi disponibilizada para você? Cadê as almas que você ganhou? Cadê as vidas que você consolou? Cadê aquelas que você trabalhou e orou com ela para que as suas lágrimas fossem enxugadas? Cadê o necessitado que estava passando dificuldade e você não assistiu? O enfermo que você nem assistiu? Cadê? Preste atenção nisso, meu amigo. O Evangelho de Cristo não é só oba-oba. Não é só pegar a Bíblia no fim de semana e ir para a igreja, não. O Evangelho de Cristo é muito mais do que a gente imagina. E a essência do Evangelho de Cristo
ela nos constrange que temos que fazer alguma coisa antes que ele venha. Cuidar da gente para ficar em pé. E também anunciar a Cristo ao próximo. Que Deus abençoe a sua vida. É só um bate-papo de fim de domingo. Eu estou aqui de viagem. É só um bate-papo. Espero que esse bate-papo te ajude e você alcance a plenitude de Deus na sua vida e na sua família, no nome de Jesus.